Aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estou feliz de estar aqui nesta noite com os irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia, já está aberto no livro de Lucas, capítulo de número 23. Eu quero nesta noite, aleluia. Ontem mesmo eu estava com o nosso irmão Diácono Valdir, fomos ao hospital. E eu disse para ele, Deus já me deu o tema da manhã, irmãos. Eu disse para ele o tema. Aleluia, e hoje pela manhã, pela graça de Deus, nós preparamos o cumprimento desse tema, porque a gente sabe, irmãos, a necessidade da igreja. Só Deus sabe a necessidade, na verdade. Porque é como o pastor estava dizendo aqui, todos que vêm na igreja, cada um tem um problema. Cada um tem uma necessidade. E Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, quanto que é, a Bíblia diz, lança sobre o Senhor as suas necessidades, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Aleluia, o livro de Lucas, capítulo de número 23, eu quero fazer um paralelo nesta noite com o Lucas 16, 19. Quero unir essas duas passagens bíblicas, vamos unir, aleluia, para que a igreja entenda que é um só propósito. Amém? Livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 42, disse a Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Voltando à Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo 16. (16, 19). Vamos ler somente o versículo 22. Tudo bem, irmãos? Depois a gente vai fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus, porque se até aqui chegamos foi pela graça de Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Irmãos, eu quero colocar um tema nesta noite, nesta mensagem. Aleluia. Paraíso, jardim de delícias, lugar de felicidade e descanso para todos os cristãos. Amém? Quando eu vi essa palavra, foi através do louvor que eu estava ouvindo, e, aleluia, Deus tocou meu coração para que eu ministrasse essa palavra para a igreja. A gente tem aqui vários obreiros, graças a Deus, obreiras, irmãos, que eles vêm à casa de Deus, irmãos, porque eles têm fome, têm sede, eles querem comida. A ovelha, ela vem à casa de Deus, ela quer comida, ela quer comer comida. Então, quando a gente vai à mesa do Senhor, e a mesa do Senhor, ela é farta, irmãos, para nós comermos a palavra. E Deus nos trouxe nesta noite para comermos uma palavra a respeito disso. Paraíso, lugar preparado para mim e para você. É um lugar que nós estamos aguardando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas um dia vamos estar lá. Como o ciclo de oração hoje cantou, há um lugar acima do céu, há um lugar em cima das estrelas do céu. Eu quero chegar naquele lugar e quero viver para sempre naquele lugar. Foi o cântico das irmãs do ciclo de oração que cantou aqui nesta noite. Parece que está se unindo a palavra que o Senhor tem para nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? No livro de Lucas, irmãos, pegue sua Bíblia se você tiver qualquer dúvida. Vamos ver a respeito da crucificação de Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que havia dois malfeitores
que estavam sendo crucificados com Jesus. Se você for olhar a Bíblia, um estava à direita e outro à esquerda. Se um estava à direita e outro à esquerda, Jesus estava no meio, sendo crucificado. De um lado, amados irmãos, e do outro havia esses malfeitores, que em toda a sua vida, amados irmãos, passaram pecando, errando, transgredindo, que em toda a sua vida, irmãos, eles viveram uma vida de transgressão e pecado diante de Deus. Se formos olhar para a Bíblia Sagrada, não vamos achar a idade desses homens, não vamos achar a idade deles, mas a Bíblia vai identificar que eles eram malfeitores. Só ia para a cruz aqueles que praticavam algum delito, algum erro, alguém que estava dando trabalho para a sociedade. No caso desses malfeitores, ao caso de Jesus, ele foi como um cordeiro, sem mancha, sem pecado, nenhum mal fez. Jesus foi para a cruz em meu lugar, em seu lugar, aleluia, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para pagar o preço por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos, irmãos, alegria, prazer de estar na sua casa e na sua presença, e poder adorar e glorificar o seu nome. Esses dois homens malfeitores estavam, amados irmãos, pendurados na cruz, já crucificado, ainda com um resto de fôlego de vida que ainda restava na boca deles, nos lábios dele. Aleluia. Um pendurado que não fala o seu nome, está no anonimato. Ele dizia, pendurado na cruz, blasfemando, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele abria sua boca para blasfemar, ele abria sua boca para contrariar a situação. Jesus em silêncio, ouvindo aquilo que o malfeitor estava dizendo. Do outro lado estava outro malfeitor, repreendendo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas esse que está ao nosso meio, nenhum mal fez. Irmãos, quando Jesus, ouvindo isso, de um lado de alguém que estava blasfemando, e do outro lado, o outro poderia estar blasfemando, reclamando da situação, ele estava repreendendo o seu amigo que estava lá do outro lado, e ele abre a sua boca e lança uma palavra para Jesus. Qual palavra que é essa? Essa palavra que eu vou nesta noite dizer mais uma vez, já que lido em Lucas 23, versículo 42, presta atenção. Ele disse para Jesus: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa palavra, irmãos, aleluia, Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu essa palavra, ouviu um homem, amados irmãos, dizendo, para que você entenda melhor: Senhor, eu não quero ir para o Hades, eu não quero ir para o lugar dos mortos, eu não quero ir para o inferno. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, um homem que passou a vida inteira pecando, errando, fazendo tudo aquilo que não presta, no último segundo da sua vida,
Quem sabe nas últimas batidas do seu coração, ele se arrepende. Ele clama por uma oportunidade única que ele tinha na tua vida, naquele momento, de pedir para Jesus, pedindo para que ele lembrasse dele quando entrasse no reino dos céus. Jesus disse: em verdade te digo que hoje, presta atenção, hoje estará comigo no paraíso. O que eu estou pregando nesta noite, irmãos, é algo que ainda, aleluia, nós estamos aguardando. Nós não sabemos qual será o dia que nós vamos para o paraíso, mas sabemos que um dia nós vamos, e esse dia vai ser um dia tão especial, porque vamos encontrar com o Senhor, vamos receber a coroa da vida eterna, vamos entrar na cidade de Deus. As ruas são de ouro e os muros são de jaspe. Pastor, então, por que essa palavra nessa noite? Essa palavra é de ânimo, essa palavra é de esperança, de vida eterna, para que venha ressuscitar o teu coração, o desejo de estar na casa de Deus. Não é, amados irmãos, por simples estar, mas por estar aqui com desejo de um dia deixar, irmãos, essa terra e ter a convicção que um dia vamos morar com Ele lá no céu. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena servir a Deus. Lá fora não é o seu lugar. Na casa de Deus e na presença de Deus, esta mensagem, irmãos, eu fui ao livro de Lucas, capítulo 16, ao qual vai dizer uma parábola. Alguns entendem que parábola, segundo aquilo que diz no dicionário, é uma comparação, mostrando para as pessoas aquilo que na verdade é um paralelo, trazendo as coisas, irmãos, materiais, simbolizando as espirituais, trazendo um sentido, irmãos, para a igreja e para os irmãos. Jesus falava muito em parábolas, até enquanto que muitos não entendiam, mas para os seus discípulos ele dizia, para outros vão ouvir, mas não vão entender, mas vocês vão entender e vão compreender, porque quando Jesus fala, Ele quer que você entenda o que Ele está falando, e quando Ele revela, Ele mostra para a igreja qual o objetivo dessa revelação. E a maior revelação não é chamar você aqui na frente e colocar a mão sobre a sua cabeça. A maior revelação é quando Deus revela a sua palavra para mim e para você, e nos mostra os caminhos para o crescimento, para nós crescermos na presença dEle. O Senhor te trouxe você aqui nesta noite, para que você venha prosperar a sua vida espiritual. Prosperando a sua vida espiritual, consecutivamente vai atingir a sua vida material, sua vida familiar, e você vai crescer na graça e no conhecimento. Quantos que desejam, diga amém. Jesus, amados irmãos, começa a dizer a parábola de Lázaro e de um rico, de pessoas que aqui na terra viveram, amados irmãos, tiveram oportunidades, igual a oportunidade que aqueles malfeitores tiveram. Um teve a oportunidade na última hora de receber, aleluia, a salvação, e eu creio nisso. E o rico e Lázaro, amados irmãos, viveram, e nessa vida o rico, ele consentia ou vivia a sua vida nos seus prazeres. Os seus prazeres eram voltados para o pecado.
O seu prazer era voltado por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele era. E a sua vida consistia naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Você imagina, irmãos, quantas pessoas que muitas das vezes abastadas, nasceram num berço de ouro, que poderia estar aqui na igreja. Não que Deus não quer salvar os ricos, porque Deus quer também salvar os ricos. Eu tenho certeza que muitos ricos vão ser salvos, mas a maioria deles consiste a sua vida naquilo que tem, é abastado em tudo aquilo que eles têm, vida financeira, vida particular. Eles não vêm na igreja por causa da sociedade, e muitos não querem deixar o mundo para estar na igreja, e muitos não servem a Deus porque já tem. Quando precisa de um médico, eles têm os melhores médicos para pagar. Quando quer comer qualquer coisa, tem os melhores dinheiro para comprar. Eles têm as melhores casas, os melhores carros, muitas das vezes. E essa é a razão de muitos não estar buscando a presença de Deus, não se lembra de Deus. E o rico, ele vivia uma vida dessa, irmãos, uma vida totalmente voltado para aquilo que ele tinha. Chegou um dia que ele faleceu, ele morreu, e ele foi sepultado. E quando ele foi sepultado, também morreu Lázaro. E Lázaro, amados irmãos, os anjos, presta atenção, vieram buscar ele e levar ele para o seio de Abraão. Na Bíblia pentecostal vai dizer que o seio de Abraão é o paraíso, é o lugar ao tema qual dei, aleluia, que é o lugar de felicidade, de descanso depois da morte. Aleluia, paraíso é o lugar, amados irmãos, aonde que está escrito na Bíblia Sagrada em Atos 2:7, que eu escrevi aqui, que quando João recebeu a revelação, ele dizia, o Senhor para ele: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei, aleluia, a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, ou melhor, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então o paraíso é o lugar de delícias, lugar de descanso. É o lugar que Jesus, amados irmãos, preparou para a igreja, preparou para mim, preparou para você. Só está aguardando o quê? Quem sabe a nossa vida o Senhor nos chamar, ou quem sabe aconteceu o arrebatamento da igreja, e nós vamos estar com o Senhor para sempre. Nesta mensagem, eu quero, amados irmãos, colocar algo para você e para mim, que muitas das vezes nós não pensamos nisso. A gente esquece muitas das vezes que a nossa vida é limitada. Muitas pessoas esquecem, amados irmãos, de vir à casa de Deus, porque as suas vidas estão ligadas lá fora, e eles não pensam que um dia vai ter que encontrar com o Senhor, porque a Bíblia fala que, aleluia, havendo nós de partir dessa terra, só nos resta o juízo eterno. Quem foi, foi. Quem partiu, partiu. E quem partiu não pode voltar atrás para tomar decisão quanto o lugar para onde ele vai, ou o lugar aonde ele quer ir, porque o céu é uma questão de escolha. Aleluia, salvação é uma questão de escolha, de nós escolhemos, aleluia, em vida, não é após a morte. E dentro desta palavra que nós vamos nesta noite, mesmo você sabendo, o Senhor quer que eu prego isto nesta noite ao teu coração. Quando, amados irmãos, eles partem, o seu corpo vai para o pó. Paulo diz que há 3 divisões: corpo, alma e espírito. Segundo os estudiosos, diz que o espírito está ligado à alma. Segundo, aleluia, aqueles que estudam a Bíblia, diz que quando Deus criou o homem, deu fôlego de vida, é o espírito de vida. A alma,
Aleluia, é a vida a qual Deus deu para cada um de nós. A alma está dentro de nós. O espírito de vida é o fôlego de vida que o Senhor nos deu. E o corpo é aquilo que nós recebemos, que é a morada do Espírito Santo. Esse corpo, após a queda, tem limite de vida, tem limite de anos. Nós não sabemos qual será esse dia, nós não sabemos qual será esta hora, só sabemos que existe, aleluia, porque a Bíblia nos fala, nós estamos vendo isso acontecer todos os dias, pessoas partindo, e poucas pessoas pensam na sua partida, pensa que vai ter uma colher de chá, pensa que vai ter outra oportunidade. Outros preferem os prazeres da terra, no caso do rico, os prazeres da terra, os deleites da terra, os prazeres do pecado, do vício, da prostituição, e muitos preferem a vida eterna, como eu e você. Deixamos o mundo, deixamos as concupiscências da carne, viemos para Jesus, porque nós queremos, irmãos, morar no céu, queremos ir para o paraíso, o lugar de descanso. Nós não queremos partir dessa vida com incerteza de para onde nós iremos. Nós temos que partir desta vida com certeza para onde iremos, para o paraíso de Deus. Quando há essa separação, amados e queridos irmãos, nós vamos ver em Lucas, capítulo de número, aleluia, 16, versículo de número, presta atenção. Estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se ele ergueu os olhos, ele olhou para cima, Hades está para baixo. Há uma interpretação de muitos que Hades ficava muito próximo do seio de Abraão, porém com a divisão. Daqueles que estavam no Hades, não poderia ir para o seio de Abraão. Há uma separação, ao ponto que, aleluia, no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu, ele olhou, e no versículo 24, ele, sabendo da situação, ele pede: Pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em atormento nesta chama. Presta atenção, que eu estou pregando aqui nesta noite está gerando temor ao coração de alguém que está aqui, porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Que eu estou pregando nesta noite irmãos, acontecimentos que virão. Ainda estamos nessa terra e o Senhor nos colocou sentado na mesa para nós refletirmos, porque a salvação consiste na individualidade. Pai não salva filho, filho não salva pai, esposo não salva esposa. A salvação é individual, e eu tenho que zelar da minha salvação, você tem que zelar da sua salvação. E que consiste você aqui nesta noite não é a minha amizade, que consiste você aqui nesta noite é a esperança da vida eterna, é naquilo que o Senhor prometeu para você, é naquilo que o Senhor já colocou dentro do seu coração. Então se aplica nesta noite a igreja esta palavra. Ele pede misericórdia, só que a misericórdia é para agora, não é pós a morte. A misericórdia é para agora. Você lembra da mensagem desta campanha que foi aberta na quinta, sexta e sábado? Lembra? Que o cego Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi. Jesus foi lá, foi ou não foi? Curou ele, não curou? A misericórdia é agora.
A misericórdia se aplica agora em nossa vida. Por que o Senhor preparou essa palavra, irmãos? Porque Ele sabe a necessidade nossa. Quais os caminhos que você está escolhendo para viver? Que tipo de cristianismo você quer viver? Que tipo de pensamentos você quer viver? Que tipo de ilusão você quer viver? Que tipo de situação que você quer viver? Porque, aleluia, as igrejas hoje se enchem quando se prega teologia de prosperidade, quando se fala de família, quando se fala culto da família, quando se fala de oração, quando se fala hoje o Senhor vai colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado. Porque hoje, irmãos, o Senhor está tratando com a membresia, o Senhor está tratando com o corpo dele, o Senhor está tratando com a sua noiva, aleluia. Em vida, Ele nunca lembrou de pedir misericórdia. Após a morte, agora Ele quer misericórdia, agora Ele quer oportunidade. Agora Ele pede, manda que Lázaro venha trazer aqui um pouco de refresco para a minha língua, porque estou em atormento. Disse Abraão, versículo de número 24. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que me recebeste os teus bens de tua vida e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. Aleluias. No versículo 23, aleluia, ele ergue os olhos. No versículo 24, parece que ele é descendente de Abraão. Porque, aleluia, em algumas versões diz que, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste, aleluia, os teus bens em tua vida, Lázaro, somente males. Em outras versões diz que ele clama, pai Abraão. Alguns dizem que ele tinha parentesco com a descendência de Abraão. No versículo 25, eu estou aqui apenas expressando algumas teologias a respeito, irmãos, algumas visões a respeito, algumas interpretações bíblicas que direciona quanto a isso. Não é que seja, porém as partes mais importantes que eu estou pregando é a verdade, aleluia, aquilo que consiste a respeito de salvação. Aguenta aí em nome de Jesus. No versículo 25, não vou entrar muito nessa área porque não há tanta importância a respeito de saber sobre se havia parentela a respeito do rico, a respeito de Abraão, que tinha os mesmos parentesco, a respeito da mesma, aleluia, descendência de Israel, para os irmãos entenderem melhor. No versículo 25, vai expressar a respeito, irmãos, aleluia, Jesus nos ensina que a posição social a qual esse rico tinha, os bens que ele tinha, não podia salvar ele. Então o homem não consiste naquilo que ele tem. A salvação não consiste nos bens que o homem tem. A salvação consiste em decisões que a pessoa toma na sua vida, nas oportunidades que Deus dá. Tudo bem? Vamos aqui percorrer em nome de Jesus. No versículo 26, vai dizer, irmãos, que é posto um grande abismo entre nós e vós, a separação. Que quem está no Hades não pode, irmãos, dar um passo para o seio de Abraão, paraíso. Há uma divisão. Aleluia, no versículo 27, vai dizer assim: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Aleluia, quando ele fala assim, mande Lázaro à casa de meu pai,
Ele queria, irmãos, que Lázaro voltasse à casa lá do seu pai, porque lá, irmãos, havia ele 5 irmãos que estavam vivendo a mesma vida o que ele levava, no pecado, no erro, nas transgressões. No versículo 28 vai dizer sobre isso: pois tenho 5 irmãos que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. A pessoa que morre não volta mais. A pessoa que morre jamais volta mais. As pessoas vai por aí, irmãos, e diz que há reencarnação. Não tem respaldo bíblico para isso. As pessoas dizem que a pessoa que morre volta, não volta mais, porque a Bíblia fala que quando a pessoa morre está reservado somente uma coisa: o juízo eterno. Ele pede para que, aleluia, o pai Abraão mande da casa do seu pai, porque lá tem 5 irmãos. Ou seja, presta atenção, olhe para mim, eu estou falando compassadamente. A pessoa que está no Hades tem consciência total e lembrança de todas as coisas, tem consciência de tudo, amados irmãos, o que ele fez, tem consciência de tudo aquilo que ficou para trás. O que ele quer é uma oportunidade. O que ele quer é que Deus dê uma chance, mesmo sabendo que ele não podia, insistindo na situação, que talvez Lázaro voltasse, aleluia, e pregasse para os seus irmãos, para que eles não viessem na situação a qual ele estava. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, é bom lembrar aqui que Hades é uma realidade, paraíso também é uma realidade, e as coisas de Deus não podemos levar com brincadeira, porque essa passagem bíblica, irmãos, é um alerta para aqueles que muitas das vezes estão na igreja, qualquer lutinha já quer sair da igreja, qualquer probleminha já quer abandonar os caminhos do Senhor, qualquer lutinha já quer deixar os caminhos do Senhor. Então a nossa vida consiste naquilo que eu li em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dai de ele comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O paraíso é o lugar preparado para mim, para você. Talvez essa mensagem, irmãos, vai mexer com alguém que está aqui, e quem sabe, irmãos, essa mensagem vai servir de alerta para alguém que está dentro da igreja, cocheando entre 2 pensamentos, pensando em parar, pensando em desistir, vacilando, não quer casar, não quer legalizar a sua vida, não quer reconciliar com Deus, e a nossa vida está na mão de Deus, e nós não sabemos qual vai ser esse dia, esta hora da despedida. Despedida das coisas da terra. E sabemos que despedimos dessa terra, o nosso corpo vai para o pó. Aqueles que estão o seu nome escrito no livro da vida, venham os anjos do Senhor recepcionar. Vamos no lugar que está preparado para você. João 14, versículo de número 1. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria vos dito: vou preparar-vos lugar. E se eu vou preparar-vos o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde vós esteja, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esse paraíso, amados irmãos, é uma preocupação. Aleluia, porque nós não estamos lá ainda. Nós estamos aqui nessa terra. E aí, quando nós estamos nessa terra, é bom refletir esta palavra, é bom refletir esta mensagem, que quando surgir, irmãos, qualquer adversidade, qualquer problema, você tem que pensar: se eu deixar os caminhos do Senhor,
eu vou abandonar o paraíso preparado para mim. Se eu pecar e errar, embora que eu tive oportunidade, eu posso ir direto para o Hades. E lembrando a vida desse Lázaro, ele nunca pensava nisso. A sua vida era sempre os prazeres da sua carne. Ele nunca pensava que podia reservar o dia da manhã para ele. As pessoas falam assim: quando eu morrer, pode enterrar meu corpo, não estou nem aí. Não é bem assim, irmãos. Dentro de você tem uma alma, e essa alma, Jesus pagou o preço por ela, e nós jamais devemos ser ingrato a Deus por isso. Amém? Nessa situação vale pensar, colocar na balança aquilo que compensa, aquilo que não compensa, colocar a nossa vida, irmãos, naquilo que vai nos fazer bem ou aquilo que vai nos fazer mal. Alguém pode falar assim: quem sabe Deus me dá uma chance, quem sabe na última hora, quem sabe essa última hora, nós não sabemos. Talvez não temos a mesma oportunidade com aquele malfeitor que ainda teve oportunidade. Quem sabe as pessoas falam assim: quando estiver morrendo, ou quando estiver numa situação difícil, aí eu me reconcilio. Irmãos, não faça isso, porque o fôlego de vida, irmãos, pode sair antes de nós tivermos essa oportunidade. Então o Senhor preparou essa mensagem para mim e para você. Pense nisso. O paraíso está preparado para você e para mim. O paraíso está preparado para a noiva. O paraíso está preparado para a igreja. Aleluia, o lugar aonde que o Senhor foi preparar, como o cântico do círculo de oração, um lugar acima do céu, um lugar, irmãos, acima das estrelas, um lugar aonde Paulo, irmãos, ele teve a revelação em 2 Coríntios, aleluia, no capítulo de número 12, no versículo 1 ao 4, Paulo foi levado ao terceiro céu. O primeiro céu é o céu azul, o segundo céu é das atmosfera, das estrelas. O terceiro céu é o tema da mensagem: lugar de habitação de Deus, paraíso de Deus, casa de Deus, preparado para mim e para você. Quantos podem receber essa palavra? Diga amém, Jesus Cristo. Palmas para o reino, palmas para o Rei Jesus.